Graça e paz, queridos. Deus abençoe você. Continue derramando a sua graça, sua misericórdia sobre cada um, sobre cada família. Teria a oportunidade das nossas devocionais falar um pouco sobre família e em cada aspecto assim trabalhar distintamente sobre algumas características no qual nós precisamos cultivar dentro do seio familiar. Quero compartilhar o texto de hoje, lá de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, apenas o versículo de número 8. 1 Pedro 4, versículo de número 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós clamamos a Tua misericórdia para que haja compreensão e que haja também transformação. Em nome de Jesus. Amém. De fato, quando nós falamos sobre família, nós entendemos que encontraremos dificuldades, problemas. Recordo quando eu tive a oportunidade ainda em Belo Horizonte, quando a Sexta Igreja Presbiteriana realizou um encontro de casais. O palestrante seria o saudoso reverendo Elben César. E lá foi algo maravilhoso, tempo de proveito, de ganho. E uma das colocações do reverendo Elben César, ele mesmo colocou lá que não existe família perfeita. Depois da queda, não existe família perfeita. Talvez você aí pensando e colocando sobre seus ombros, sobre sua mente, de algo que você, pela sua própria força, ação, há de conquistar uma família perfeita. Não, porque nós somos pecadores, somos pessoas que já nascemos em pecado e com isso até o relacionamento familiar podemos encontrar problemas. Mas eu quero trazer uma perspectiva no qual você precisa entender que diante da graça, diante da misericórdia de Deus, sim, nós podemos encontrar refúgio e sanar os problemas. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que tudo é possível. E diante de umas perguntas que são difíceis de responder mediante a perspectiva humana, por exemplo, pode o marido perdoar uma traição de esposa que se arrependeu? Ou vice-versa. Uma pessoa divorciada pode frequentar a igreja? Um pai pode perdoar a filha solteira que está grávida? Uma mãe deve perdoar o filho que começou a maltratá-la e roubá-la para sustentar seu vício? Pedro nos diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sim, devemos perdoar. Porque o perdão não está em nós, está em Cristo, que realizou a grande obra naquela cruz, levando sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores e nos trazendo paz. E quando você observar e passar por situação semelhante a esta ou passando situações como estas, você deve olhar para a cruz. Porque Cristo perdoou as nossas enfermidades, Cristo perdoou os nossos pecados, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Então, quando você passar por problemas, dificuldades dentro do seio familiar, olhe para a cruz, olhe para o perdão de Jesus. Quando há um amor sincero, ou seja, um amor verdadeiro voltado na palavra de Deus, você compreende que existe perdão. Há possibilidade sim para você então perdoar, porque você olha para a cruz e sabe que de fato Cristo lhe perdoou, me perdoou e perdoou aqueles que lhe pertencem. A maior demonstração de amor que já existiu foi dada por Jesus na cruz, quando morreu por nós. Nós não merecíamos, mas Ele nos perdoou. Talvez você esteja dizendo aí no seu pensamento: meu filho não merece perdão, o que ele fez comigo, ou meu esposo ou minha esposa não merece perdão, o que ele fez comigo.
essa questão do mérito, né? A gente fica buscando, ele não merece perdão. Também nós não merecíamos perdão. Não há mérito nenhum em nós. O mérito todo é de Jesus. Então, quando passar por situações como estas, olhe para Cristo. Olhe para a cruz, o que Ele fez por nós, por você e por mim. O pecado de outra pessoa jamais deve nos causar alegria, é claro. E além disso, não temos o direito de divulgá-lo. Precisamos concentrar os nossos esforços para aceitar, perdoar e procurar restaurar a pessoa arrependida. A Bíblia fala aquele que veja que está em pé, aquele que pensa, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Porque muitas vezes nós nos colocamos como juízes em situações semelhantes a essas. Mas talvez você pode ainda passar por situações como essas. Mas saiba de uma coisa: Deus exerce misericórdia, perdão. Situações difíceis, familiares, você ainda há de enfrentar ou esteja enfrentando. Mas saiba que a graça de Cristo pode trazer paz e refrigério à sua casa, à sua família. Lute sim pela salvação do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua nora, do seu genro. Lute pela salvação dos mesmos. Estenda a mão ao pecador. Perdoe. Ame-o verdadeiramente, é um amor sincero. Da mesma maneira que Cristo nos amou e perdoou. Nós precisamos sim, então, perdoar. Não há pecado algum que uma pessoa possa cometer contra você, que você não possa perdoar, porque Cristo perdoou todos os nossos pecados. Todo inscrito de dívida que era contra nós, Ele aniquilou naquela cruz. Então, por que você não pode perdoar seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, dentro do seu seio familiar? Porque a gente sabe, a gente entende que existem pessoas e pessoas são pecadoras, mas necessitam da graça, do amor e do cuidado de Deus. Quantos pais estão aí nessa luta de ver um filho liberto dos vícios, e que querem os seus filhos na presença do Senhor? Então ame verdadeiramente, cultive este amor, derrame a graça que foi já derramada naquela cruz por você e por mim. Se você está passando por um problema familiar, se você ainda está enfrentando lutas, se o seu coração ainda tem mágoas, deixe Cristo trabalhar em sua vida. Deixe Cristo reinar verdadeiramente no seu coração, na sua mente, em todo o seu ser. Perdão, para aqueles que creem em Jesus, é um dever. E esse dever deve permanecer por todos os dias. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pela palavra do Senhor que aqui está. Suplicamos a Tua graça, o Teu favor e o Teu perdão. Nós entendemos, ó Pai, que situações difíceis que afetam o seio familiar, mas nós rogamos ao Senhor graça e misericórdia, porque Cristo também nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. E que de fato, se ainda existe separação, divisão dentro de alguma família aqui que está ouvindo esta devocional, o Senhor possa trazer restauração, meu Pai. E que haja um amor sincero e verdadeiro, sem hipocrisia, e que haja perdão. É o que suplicamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nós deixamos aqui acima, a sugestão do nosso card, para que você possa continuar acompanhando as nossas devocionais.
e continue também divulgando esta mensagem a outras pessoas que ainda não conhecem o sentido do perdão que foi derramado naquela cruz. Que Deus assim nos abençoe.